Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Hoje nós estamos aqui reunidos para fazer mais um encontro, né, que é um trabalho que a gente tem feito com as disciplinas coordenadas pela professora Ariane, por mim e Valéria Bastos. Temos a honra de contar com a participação da professora Adriana Dutra, é uma professora da Universidade Federal Fluminense de Campos, e vai estar fazendo uma palestra sobre riscos e desastres, intervenções do serviço social. Esse tema é parte da sua tese de doutorado, que, por sinal, é uma tese muito interessante, que depois ela veio publicar livro. A Adriana depois fica à vontade para mostrar o seu livro. Eu tive a oportunidade de ler, então hoje a gente vai ter aqui a satisfação de contar com esse debate, um debate muito importante e necessário para o serviço social. Temos também a presença da Sueli Bulhões, que é a nossa querida professora da PUC do Rio de Janeiro, que trabalhou apenas 50 anos com a gente, então é uma honra tê-la aqui conosco. Sueli agora faz assim, escolhe a palestra que ela quer, o momento que ela quer, maravilha, né? Colhendo os frutos aí dessa trajetória maravilhosa de trabalho. Então, espero que vocês todos aproveitem. A Adriana terá 40 minutos entre 30 e 40 minutos para a exposição, aí nós abrimos para questões, e, se for possível, a gente faz 2 blocos de 3, tá? E a gente pretende encerrar aí com, no máximo, 2 horas de duração, tá bom? Então, passo a palavra agora para a Ariane, depois Valéria, Ariane, enfim, a ordem aí vocês decidam. E a gente logo em seguida volta para a Adriana. Vou falar rapidinho, só dar boas-vindas à Adriana, também dar boas-vindas à Sueli, que é uma parceira querida, que fez aniversário agora em maio. Também quero agradecer a parceria com Valéria e com Márcia, está sendo incrível esses encontros, e tomara que a gente possa repeti-los por muito tempo. Obrigada também aos participantes, aos alunos que vieram, e espero que a gente tenha boas perguntas, porque a discussão da Adriana é muito bacana e tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo aí sobre direitos, intervenção do serviço social, políticas sociais, enfim. Então, a gente espera que seja um debate bem profícuo. Obrigada, boa tarde. Oi, gente, boa tarde também a todas. Acho que não tem nenhum menino aqui ainda. O Ricardo sempre entra, que é da turma da Márcia, né? Mas, enfim, boa tarde a todos e todas e todes. É um prazer estar com a Adriana, que é minha parceirinha de long time, né? Falar da Adriana é sempre uma alegria. Adriana, eu fui da banca da Adriana, de doutorado. Eu conversei com a Adriana antes dela entrar para o doutorado. Tem uma história longa. A Adriana já fez vários trabalhos junto comigo, no Brasil e fora do Brasil. Muito parceira. Então, é sempre muito gratificante ouvir a Adriana, né? Pela sua competência, pela sua retidão, né? A Adriana é uma menina jovem, mas ela é séria, uma profissional que toma ali a questão e desenvolve com a maior competência, com excelência e com muita seriedade. Então, eu gosto muito de trabalhar com a Adriana, de ouvi-la, que a gente sempre aprende muito, né? Quando ela traz essa temática, que é uma temática tão importante, tão cara ao serviço social, considerando todas essas questões que a gente vem ao longo do tempo aí discutindo, e que a questão dos desastres e, inclusive, da inclusão dos assistentes sociais para resolver e, enfim, para tentar contribuir, para destrinchar, né, essa demanda, que é uma demanda tão complexa e que por anos nunca esteve no nosso alvo. A Adriana é expert no assunto e vai poder trazer esse conteúdo para a gente com muito mais propriedade. Então, eu espero que vocês que ainda não ouviram a Adriana falar e não assistiram, que possam aproveitar bastante, né, fazer bastante questões, porque eu acho que é de fundamental importância para ampliar o nosso alvo de discussão, seja na minha disciplina, na da Ariane ou da Márcia. Dizer que é um prazer compartilhar com elas esse ciclo de debates,
de ver a Sueli aqui mais uma vez. Enfim, e vamos, que eu acho que eu já falei até demais, né? Então, que tenhamos uma tarde maravilhosa. Pena que não possa ser ainda presencial, né? Para que depois possamos tomar um cafezinho. Enfim, a gente já fez a sala aqui, mas foi a sala virtual. Então, vamos aproveitar aí todo o aprendizado que a Adriana traz essa tarde para a gente. Um beijo grande para todos. Saúde, gente. Posso? Gente, então, muito boa tarde a todas e todos. Acho que já entraram aqui representantes ou representante, né, da ala masculina. Agradecer imensamente o convite. É sempre um prazer enorme estar com vocês aí da PUC. É um lugar que me acolheu tão bem, né, onde eu fiz amigos, parceiros. Então, ainda que virtualmente, é sempre muito bom retornar a essa casa e poder dialogar um pouco com vocês, aprender muito também, porque essa troca a gente sempre sai, né, cheio de questões também, e isso sempre é incorporado aí às nossas reflexões, aos nossos debates. Quero parabenizar vocês pela iniciativa. A gente teve uma iniciativa parecida aqui no ano passado, né, na UF Campus, inclusive, que a Valéria participou com a gente, e como que são importantes esses momentos também dos professores que estão aí nas suas tarefas, nos seus trabalhos mais individuais. Eu tenho falado o quanto que a docência também é um trabalho muito solitário, né? Então, acho que é bem importante aí que a gente tenha espaços de reflexão que são conjuntos, com vários núcleos, até porque são também maneiras da gente conseguir compreender essa sociedade na sua totalidade, né? Por mais que a lógica seja de repartir todas essas questões, na verdade, a gente está falando de questões que são amplas, e é muito importante a gente fazer esses movimentos de conseguir trazer uma perspectiva mais de totalidade para esses trabalhos, para o que a gente está pensando. Então, agradeço muitíssimo aí o carinho e a lembrança do meu nome para estar com vocês aí nesse momento, né? Aos alunos também, a atenção de todos, uma honra ter a Sueli com a gente, poder aí também fazer essa troca com você. Muito, muito obrigada, né? Então, considerando aí o título proposto, né, para esse encontro, Riscos e Desastres, Intervenções do Serviço Social, eu queria iniciar falando um pouco desses conceitos de desastres e riscos. Eu acho que para a gente pensar a intervenção profissional, querida Inês, que saudade de você, Inês. Tudo bem? Sim, Adriana, obrigada, beijo. Bom vê-la aqui também. Então, queria também falar um pouco dessa questão dos conceitos, porque todas as nossas intervenções, elas têm como um pano de fundo o nosso entendimento, a nossa concepção dessa realidade. E aí a gente está falando de temas que são muito atravessados por uma visão muito distinta da visão vinda da nossa formação e que dialoga com valores, com princípios que são os que a gente tem, né? Não só individualmente, mas enquanto categoria profissional. Então, eu queria começar falando um pouco desses conceitos, porque eu acho que eles conformam esse trabalho e essa reflexão mais ampla que a gente vai fazer. E aí, eu queria iniciar pelos desastres e não exatamente pelos riscos, depois eu explico um pouco o porquê dessa escolha, mas considerando aí o que a gente entende por desastres, né? O que são desastres? E aí, se vocês quiserem, eu estou entendendo esse momento aqui, gente, como um momento dialogado. Então, se vocês quiserem colocar aí no chat, né, os alunos que estão presentes, o que vem à mente quando a gente fala de desastres, né? O que vocês pensam? Se quiserem também abrir o microfone para a gente conversar um pouco, acho que dá tempo da gente fazer isso, né? E aí fiquem à vontade, que eu vou tentar aqui ficar de olho também nas possíveis intervenções. Mas, em geral, quando a gente vê na mídia, né, aparece na televisão alguma questão relacionada a desastre, para além das perdas de vidas e também, né, todo um caos que se instala
naquele local, que pode ser um pouco menor ou maior, dependendo da escala na qual aquilo acontece, mas a gente acaba tendo uma ideia de algo que é relacionado a um evento, né? Como algo inesperado, muitas vezes que pega as pessoas de surpresa, muito vinculado a um fator natural, que foge ao controle, né? Eu acho que essas são características que estão muito relacionadas ao desastre quando ele aparece, quando ele é apresentado para a gente como algo que aconteceu. Então, esse entendimento ele não pode ser tomado por nós como uma verdade absoluta, né? Mas, inclusive, pensando os nossos estudos, o campo no qual a gente se insere e dialoga, a gente precisa pensar que essa maneira de apresentar os desastres ela tem a ver com uma forma de apreensão do próprio mundo, né? Uma concepção de mundo que está colocada que, de alguma forma, sustenta essa ideia do desastre como um evento, do desastre como algo natural, como algo incontrolável. De alguma maneira, isso está presente. Só que ela convive com outras formas de entender esse processo, né? E aí é um pouco disso que eu queria falar, né? Como que outras maneiras a gente tem de compreender os desastres. E aí, dentro das ciências sociais, onde a gente faz tanto um esforço para olhar as questões para além da sua aparência, né? O que está por trás, o que estrutura uma determinada questão, é importante a gente usar também essa forma de pensar para entender esses desastres. Então, existe um ramo das ciências sociais, que é chamado da sociologia dos desastres, e a sociologia dos desastres ela vai entender, né? Ela vai trazer essa ideia do desastre sem descolar do sistema social no qual o desastre acontece. Então, o Quarantelli ele tem uma citação que é a seguinte, né? O Quarantelli é um sociólogo norte-americano que vai discutir desastres, ele tem produções sobre o tema, e ele tem 2 livros que ele vai chamar vários pensadores para discutir o que é desastre, né? O que são desastres. Então, ele vai falar, né, que ele é resultante das ações humanas e a fonte ou a origem dos desastres se encontra no próprio sistema no qual eles aparecem. Eles não devem ser vistos como resultado de uma força externa oriunda de impactos que atingem o sistema social. Parte dessa discussão do Quarantelli, inclusive, está numa revista, O Social em Questão, que é a número 33, que teve uma discussão voltada para a questão dos riscos e dos desastres, e tem a tradução de uma parte do texto do Quarantelli, que ele vai trazer essa reflexão, né? Então, embora eles emerjam a partir, né, de fenômenos que são físicos, eles não se restringem a isso. Então, aquela ideia que aparece na televisão, a chuva causou a morte de tantas pessoas, né? O rompimento da barragem fez com que um número de pessoas tenha tido que sair daquela região, ou coisas desse tipo, elas não estão... É importante que a gente olhe que essas questões não estão apenas relacionadas ao fator físico, né? Apesar dele muitas vezes existir. Não, e o Quarantelli também nos lembra isso, né? Não é todo desastre que vai ter um fator físico. Existe, por exemplo, o rumor de alguma coisa acontecer, e isso, por si só, é o próprio desastre. Faz com que as pessoas saiam correndo. Tem gente que, num simulado de emergência numa empresa, passa mal e tem que ir para o hospital. Então, a emergência nem aconteceu, o acidente, a explosão não aconteceu. Mas, dependendo de como aquilo ali vai ser tratado, isso pode gerar um desastre de fato, né? Isso é uma realidade que a gente vive. Então, o nosso olhar, o olhar mais social da questão, ele está voltado não para qual foi o fator físico, né? Se mediu tanto, se caiu, se foram tantos milímetros de chuva,
mas o que isso gerou em termos de impacto e, aí do que eu quero falar também, como que isso está relacionado com coisas que estavam colocadas antes da chuva chegar, antes do vírus chegar, enfim, né? Então, antes desse fator externo se colocar presente naquele momento, né? Então, a Antenora Siqueira, que a gente falava dela aqui também um pouquinho antes, né, com a Valéria, ela vai dizer que os desastres, eles são uma expressão da questão social e, ao mesmo tempo, eles agudizam outras expressões da questão social. Porque, no momento que emerge um desastre, todo aquele contexto, aquela realidade, ela é afetada de uma maneira que vai muito além daquilo, né, do conteúdo mais restrito do que aquele desastre específico tenha causado. Então, isso tem um impacto muito maior e consequências muito maior em outras expressões da questão social. Então, a partir desse ramo da sociologia, a gente vai dizer que o desastre ele é sempre um processo social. O fator físico, sem essa soma com o contexto, com a dinâmica social, ele não é um desastre. Então, ele só vira desastre quando essas coisas se articulam, se juntam. Por isso, a gente vai falar de um processo social, por isso a gente nunca vai dizer que um desastre é natural, né? Isso é um termo que vai levar a essa ideia da culpa ser do vírus, a culpa ser da chuva, e a ideia que a gente está reafirmando é exatamente o oposto disso, né? Tá. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essa narrativa que é hegemônica, que ela é muito forte no campo dos desastres, e, em especial, com as pessoas que predominantemente lidam com os desastres, que compõem a Defesa Civil, que tem uma formação nas ciências mais duras e que vão, de alguma forma, reforçar, e claro que com exceções, mas uma narrativa que culpabiliza fatores físicos e, muitas vezes, pessoas individualmente pela situação e pouco relacionam esses acontecimentos com a estrutura social, né? Então, essas narrativas, elas acabam não expressando a complexidade dos desastres e vão trabalhar nessa linha de uma culpabilização. Por que eu falei também de culpabilizar os fatores físicos e também as pessoas? Porque aí entra essa questão, por que as pessoas moram lá? Por que elas, né, ocuparam esse determinado território? Por que elas estão expostas desse jeito? Como se fosse fruto de escolhas individuais e não de uma estrutura social que está, né, organizada de uma determinada maneira, onde alguns espaços ou algumas formas de vida, considerando a precarização do trabalho, a própria relação que é colocada para determinados segmentos da classe trabalhadora em especial, elas são colocadas no sentido dessa população ser a mais exposta, ser a mais atingida, né? Então, se esvazia essa leitura da estrutura social, das relações sociais, econômicas, políticas que envolvem o desastre. Ele é muito mais complexo do que só aquele acontecimento de um dia, de uma semana, enfim, do tempo que dura o que a gente chama de uma crise aguda dos desastres, né? Então, se os desastres eles fossem realmente, né, descolados dessa estrutura social, eles fossem só uma questão de um evento democrático, né, atinge todo mundo da mesma maneira, a gente não, na verdade, se fosse exatamente isso, não teria como responder a determinadas questões que estão colocadas quando a gente pensa nos desastres. E aí eu vou citar algumas delas, né? Uma é por que atinge a alguns e não a outros, né? Ou, pelo menos, porque atinge mais alguns do que outros. Então, um estudo, logo, né, no início da pandemia, que saiu, inclusive, da PUC Rio, né, mostrando
que a morte na pandemia ela era maior entre os negros, as pessoas com a escolaridade mais baixa, né? Se a gente vai para os desastres ambientais, a CEPAL, ela vai mostrar que 95% das mortes por desastres ambientais, elas acontecem nos países mais pobres. Tem um outro estudo da Oxfam, que inclusive a gente cita naquela apresentação, né, Valéria, da revista, que foi a 48, que eles também, ele é de 2019, e mostra que na última década mais de 20 milhões de pessoas foram obrigadas a deixarem seus espaços a cada ano em função dos desastres climáticos. E o maior percentual, 80%, está situado nos países da Ásia, né, em continente que é onde estão situados países muito pobres. Então, são questões que mostram para a gente que essa narrativa de que o desastre é igual para todo mundo, que atinge a todos igualmente, é uma falácia, né? Isso não é verdade. Uma outra questão, né? Porque quando atinge, né? Porque aí o Rafael me colocava muito essa questão no doutorado. Não, Adriana, mas assim, a gente tem que considerar que tipo, o Japão também é afetado por desastres, né? E aí a gente enfrenta uma outra questão, que é: as respostas oferecidas são as mesmas? Será que a população, né, do Japão está tendo a mesma resposta? Ou agora, a gente viu isso com a China, né, e como que outros países já estão se abrindo, conseguindo superar várias questões da pandemia, e a gente está aqui, pastando ainda. Então, essas questões mostram para a gente que ainda que tenhamos situações mais globalizadas, digamos assim, o enfrentamento delas, a resposta colocada, não é igual para todos, né? Então, essa é uma outra questão que a gente se coloca. E também isso rebate na questão das supostas áreas de risco, né? Eu sou de Petrópolis, eu sempre falo isso. Não é a mesma coisa. Como será tratado um empresário de um grande empreendimento que faz um corte no morro, né? E desmata sei lá quantos quilômetros quadrados, e como é tratada a população da favela, que muitas vezes faz um pequeno desmatamento para construir a sua própria casa por não ter nenhuma política de moradia. Então, essas questões não são tratadas da mesma forma. E uma outra questão, mais ampla, inclusive, algumas pessoas estão colocando aqui, né, o caso do Haiti, né, as crianças, então tem segmentos. O caso do Haiti e do Chile, gente, é muito emblemático, né? No mesmo ano, ou em datas muito próximas, como que o impacto no Haiti de um terremoto durou anos, enquanto no Chile, que a gente não está falando em nenhum país de capitalismo central, não, mas tem uma outra estrutura, né? Então, essa situação ela é muito exemplar para a gente entender essas diferenças, né? Como que afeta de forma diferente e como que a resposta é diferente também. E aí, numa condição ainda um pouco mais ampla, é pensar e se perguntar que decisões foram ou deixaram de ser tomadas antes que o desastre chegasse ao seu ápice. E aí a gente poderia dar vários exemplos, eu vou ficar aqui tentando controlar um pouquinho o tempo, porque passa rápido quando a gente começa a falar, né? Que é a questão do refeitório lá em Brumadinho, né, gente? Assim, então, assim, o local, que escolhas são essas? A própria atividade da mineração, que é questionadíssima hoje, e para além não para além, né? Uma outra questão dentro dessa é como é que você coloca um refeitório na jusante da barragem? Que valor que tem a vida das pessoas ali? Essas questões não são, para uma área técnica que olha o risco como algo tão objetivo, essas questões não são calculadas? Como é que é isso, né? Então, são coisas para a gente pensar e para entender um pouco mais, e numa lógica contra-hegemônica, essa ideia dos desastres, né? Então, entendo que pensar esse desastre a partir dessa concepção é pensar os determinantes históricos, é pensar nesse processo de expropriação, passado e presente, na injustiça social e ambiental, nas formas de ocupação do território,
na insegurança alimentar, nas questões de saúde, em tudo que envolve o que o professor Henri Axel vai chamado dos processos de vulnerabilização. Né? Por que a gente está exposto desse jeito ou determinados segmentos estão expostos? Né? Que condições de saúde, de educação, de moradia, de trabalho a gente tem para chegar ou para não chegar a ser atingido. Uma outra questão é o próprio valor da vida, né? Ou o não valor da vida nesse sistema. E aí a gente está falando em especial da classe que vive do trabalho e de um segmento mais vulnerabilizado ainda dessa classe, né? Então, pretos, pobres, mulheres, população LGBT, população indígena, comunidades tradicionais, imigrantes, a gente sabe que estão numa situação ainda mais precarizada, e eu acho que a pandemia tem dado uma grande lição para a gente em relação a isso, né? E os interesses econômicos e políticos em jogo. Então, pensar um pouco nessa suposta neutralidade das decisões técnicas, isso é muito forte quando a gente discute risco e desastre, né? Porque é esse campo que tem um apelo a essa tecnicalidade, né? Como se tudo fosse muito objetivo e que a gente pudesse controlar absolutamente sem que a qualificação de riscos, o atendimento aos desastres não passasse também por interesses políticos, por interesses econômicos. Então, por tudo isso, acho que uma síntese é essa, né? Que os desastres eles não são naturais, eles não são eventuais ou acidentais, eles são fruto das desigualdades que são produzidas cotidianamente, né? Então, eles vão atingir, sim, pelo menos mais intensamente uma parcela específica da população, que é marcada por suas condições de classe, de cor da pele, de falta de acesso a direitos humanos fundamentais, de moradia, de educação, de saúde, que compõem esse processo de vulnerabilização que eu já falei. Então, só uma citação da Antenora que eu gosto bastante, né? Que ela vai falar que os desastres tanto agudizam expressões da questão social, como são em si mesmo mais uma dessas expressões, tendo em vista que no sistema socioeconômico vigente se manifesta como resultante de um conjunto de elementos, em última instância, vinculados às condições de classe, raça, gênero daqueles que vivenciam tais processos. Então, é meio que uma síntese do que eu estava trazendo aqui, dessa ideia de desastres, que eu tenho sido mais uma voz a tentar difundir. Então, isso não é meu, isso é, né, dessa teoria, e a gente aí tenta trazer um pouco essa concepção, porque entende que essa concepção ela é muito mais alinhada com a nossa formação e com a forma como a gente compreende e interpreta esse mundo, né? Com condições objetivas aí que a gente procura desvelar nessa realidade. Então, se o desastre ele possui uma crise aguda, e isso é inegável, ele não se finaliza nela. Por isso, vocês vão me ver falando muito do impacto para diferenciar do desastre, né? Entendendo que o impacto é esse momento pontual, que a barragem se rompe, que a chuva cai, né? Que as pessoas adoecem pelo vírus, mas que, na verdade, quando eu falo do desastre, a gente quer falar de algo mais amplo, que está para além desse momento muito específico, né? Então, por isso, a ideia de falar de desastre primeiro do que falar de risco, porque, a partir dessa perspectiva, o risco está dentro, ele faz parte do desastre, né? E aí, o próprio Quarantelli vai falar, e a Dora Vargas, que acho que teve com vocês aí essa semana, não sei, né? Vai reforçar que se a gente foca só no risco, a gente tende a olhar só para o fator físico, né? Porque qual é o risco? O risco é de chover muito, então o problema é a chuva. O risco é da barragem romper, então o problema é o rompimento da barragem. Não, o problema é esse complexo social que envolve a forma como esse fator físico vai impactar uma população, tá? Então, por isso que a gente tenta evitar um pouquinho. Só uma, Cristiane colocou. Professora Adriana, poderia falar sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, que é a responsabilidade dos municípios. Valéria, né?
Essa é uma questão para a Valéria, Cristiane, não é para mim, não. Depois a gente fala disso. Tá bom? A gente guarda a sua questão para dialogar um pouquinho. E aí, depois eu vou tentar olhar, gente, mas talvez agora que eu já entrei, quando parar aqui um pouquinho, eu volto lá no chat e olho as questões de todo mundo. Mas, assim, Adriana, fica tranquila que depois a gente organiza as perguntas. Então, tá? Pode tá tocar. ótimo. Quanto tempo eu tenho, gente? Adriana, pelos meus cálculos, você tem mais 20 minutos aqui. 20 minutos. Em média, tá? Pode passar um pouquinho. Em média, isso. Okay. E aí, por que mesmo assim, apesar, né, vocês vão falar, poxa, a Adriana acabou de explicar que o risco compõe essa ideia do desastre, mas por que a gente tem que falar de risco? Mas, pois é importante a gente falar de risco. E aí, uma das questões, né, que eu encontro, assim, e foi muito difícil para mim, eu compartilho isso com vocês, porque para mim foi um processo também de elaboração conseguir entender que o risco estava dentro do desastre. Porque como a gente ouve muito, inclusive tem toda uma bibliografia, né, uma produção teórica sobre riscos, que para mim foi difícil de conseguir compreender nessa lógica, né? Eu e a Dora, a gente conversava bastante, ela falava, mas tá aí. Eu falava, não, mas a gente precisa discutir. E aí, por que eu me convenci de que a gente precisa discutir de qualquer forma, apesar dessa visão mais ampla dos desastres? Por quê? A questão do risco está muito presente nas políticas públicas com as quais a gente trabalha, né? Isso aparece na política de assistência social, aparece na política de saúde. A gente precisa fazer essa discussão. Ela aparece nos discursos. Então, muitas vezes a gente vê, inclusive o assistente social, e aqui eu começo a entrar um pouquinho mais, né, especificamente na nossa área, inclusive o assistente social reproduzir essa ideia da área de risco, né, e colocar isso nos próprios relatórios e ter isso como um critério. Então, a gente precisa compreender também o que a gente está falando por isso. Me parece que nunca é uma boa ideia colocar por debaixo do pano, né? Então, assim, a gente não concorda, a gente não discute. E a gente não discute, a categoria, ou grande parte dela, continua reproduzindo essa lógica sem uma discussão. Então, isso está no parecer, isso está nas referências teóricas, que muitos de nós vamos buscar, inclusive para compreender a questão ambiental, né, que passa poucos programas como a PUC têm essa discussão de uma forma mais ampla. Então, a gente precisa discutir isso. No serviço social, a Luana Zeredo, que é uma colega nossa daqui, do NESA também, né, que é do Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioambientais que eu faço parte, a Luana está fazendo o doutorado na UERJ e ela vem da assistência social, ela trabalhou na assistência e ela vai fazer essa crítica, né? Inclusive num trabalho que a gente publicou agora no dossiê, ela tem um artigo que ela vai dizer a assistência social olha o risco só como ruptura de vínculos familiares. Então, isso também é um problema, né? Porque a gente restringe essa visão do risco como se o risco para assistentes sociais fosse só isso, quando, na realidade, a gente está no território lidando com as diversas expressões da questão social. Então, todo o nosso trabalho é atravessado pela questão ambiental, né, pela questão da violência. Então, não é só essa questão que se coloca para a gente quando a gente fala de risco, né? E aí, a ideia é trazer um pouco essa visão dos riscos também como um campo de disputas. Eu falei para vocês aqui, né, dessa visão que é muito objetivista, que passa pela ideia do risco, e eu me lembro ainda trabalhando com a questão de análise de risco, né, em empresa, que a gente vai também desconstruindo o nosso pensamento, porque aquilo que aparece muitas vezes como uma linha, né? Aqui é área de risco. Ó. Aí tem lá uma linha vermelhinha contornando um determinado espaço territorial. E, na verdade, isso é produzido a partir de questões também que são valores, que são princípios. Esse número não é nada tão natural assim, né? A gente não atribui um determinado número que pode ser considerado, é risco 10. Como é que chegou no risco 10?
tem pessoas, tem sujeitos pensando com determinadas cabeças e valores e concepções que vão atribuir um determinado número ali. E esse número, muitas vezes, está sendo direcionado, orientado, digamos assim, por determinados valores, que é a população que mora na favela e que a casa está ali pendurada, é risco 10. Mas a população que cortou o morro, né, e que construiu uma mansão, mas que tem dinheiro para fazer uma estrutura, não é risco. E isso vai gerando um estudo, por exemplo, lá de 2011, no caso de Petrópolis, que a Nancy, que a Francine vai fazer, Francine Pinheiro, no doutorado dela, que é por que uma linha de risco ela deixou de fora as boas casas e as ruins estão todas. As casas que não têm uma boa estrutura, as casas dos pobres, estão todas dentro da linha vermelha. E, por acaso, assim, pertinho uma da outra, a outra não está. Né? E, na verdade, aquele caso mostrou para a gente... Está batendo muito aí, gente? Vocês estão ouvindo muito barulho? Tá, começou a bater de novo. Então, aquela situação mostrou que várias casas, inclusive com uma boa estrutura, digamos assim, de pessoas com maior poder aquisitivo, foram afetadas, mas o tratamento foi completamente diferente. Né? Então, os pobres tinham que sair. Os que tinham uma situação melhor iam reconstruir suas casas, iam ver como é que ficava. Né? Então, é uma questão aí para a gente pensar. Uma outra questão é essa omissão e essa evidência dos riscos, né, de acordo com os interesses que estão em jogo. Então, também tento produzir uma reflexão em relação a isso. Por que às vezes, o risco é tanto um campo de disputa, né, que muitas vezes há uma tendência a não falar dele. E a gente encontra isso muito no meio corporativo, né? Não fala em risco. Por outro lado, dependendo do local, se exacerba esse risco, inclusive porque isso vira justificativa para a desterritorialização de muitas pessoas. Só um parênteses. Então, assim, o que eu diria é: vamos desconfiar dessa objetividade extrema dos riscos. Tá dando para ouvir? Não. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Do barulho. Que ele tem uma dimensão objetiva, mas não é só isso. Né? Essa dimensão objetiva também é construída. Então, essa ideia da construção social do risco é importante para a gente pensar. E aí, aqui só um parêntese, inclusive fruto aí dessas parcerias com a Valéria, né, com o CEMAPA, lá no Rio Grande do Norte. Eu, o professor Emerson Passi e o professor Celso Sanches, a gente tem tentado escrever algumas coisas agora sobre essa apropriação da ideia do risco ambiental. Então, primeiro a gente fez um primeiro ensaio sobre as diferentes formas de tratamento da Samarco, né, no caso da Samarco e de Brumadinho. E agora, mais recentemente, a gente fez em relação à diferença do tratamento daquele vazamento de óleo na costa brasileira, vocês lembram, de 2019? E de Brumadinho. A diferença é de praticamente 6 meses entre um e outro, mas enquanto o caso da Samarco é tratado como um acidente, o governo se coloca para contribuir. No caso do vazamento de óleo na costa, há toda uma narrativa voltada para um inimigo, um suposto inimigo, é culpa da Venezuela, a gente não tem que entrar. Então, como que é um termo que é muito usado de acordo com interesses que estão em jogo. Então, eu acho que é importante a gente conseguir perceber um pouco isso, né? Para, pelo menos, fazer uma crítica. E aí eu entro um pouco na ideia, no trabalho do assistente social, né? Como que o assistente social participa de tudo isso? Em geral, a gente pode afirmar, com mais segurança, talvez, hoje, que nós estamos nas ações pós-impacto, ou majoritariamente nas ações pós-impacto. Então, é uma realidade de poucos assistentes sociais em defesas civis no Brasil, isso foi mostrado na pesquisa do doutorado, né? Em geral,
há uma convocação de assistentes sociais de outros órgãos para atuar junto à Defesa Civil, em especial da assistência social. E aí, principalmente por esse cenário, que esse assistente social vem de fora, quais as atividades, quais as ações que o assistente social vai fazer, né, nesses momentos? Geralmente, ele vai trabalhar no atendimento, no acompanhamento da população afetada, vai trabalhar na gestão de abrigos, na gestão de donativos, aí incluindo as roupas, os alimentos, a medicação, as demandas que essa população apresentar. Vai trabalhar na triagem, no cadastro da população, no encaminhamento para benefícios eventuais, aluguel social, agora, né, o auxílio emergencial, vai elaborar pareceres e laudos. Então, basicamente, esse conjunto aí de ações que o assistente social vai fazer. Quando o assistente social consegue estar no momento anterior ao impacto, geralmente esse trabalho é voltado para a realização de palestras, oficinas e campanhas educativas, para a formação do que a gente chama dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil, que são os NUPDECs, para os estudos e levantamento socioeconômico. Também costumam trabalhar nos simulados, embora isso não tenha aparecido muito na pesquisa, mas é uma atividade comum, principalmente quando tem assistente social em defesa civil, e no atendimento, cadastramento, mapeamento das pessoas em situação de risco, né? Então, aí esse assistente social ele consegue conhecer esse território antes do trabalho, do impacto, né, acontecer. Bom, quais as consequências que a gente tem dessa realidade, desse trabalho que muitas vezes vai acontecer só depois do impacto, né? Só depois na crise aguda e posterior à crise aguda. No caso da Defesa Civil, o assistente social ou as assistentes sociais que a Defesa Civil reconhece, geralmente são aqueles que atuam na assistência social. Então, há uma grande confusão desses atores em relação a que profissão é essa, né? Eles associam diretamente à assistência social, fazendo aquele mimetismo que é cuidadosamente alertado para não ser feito pela professora Varilda Yamamoto, que é de misturar a política com a profissão, né? É uma ação, muitas vezes, marcada por improviso e interesses políticos. Então, assistentes sociais reclamam muito de serem chamadas né, emergencialmente, sem muita clareza do que tem que fazer, e aí aprendendo ali na hora qual é a ação que vai ter que ser realizada, muito atravessada por interesses e por orientações de pessoas que são de cargo comissionado, né, políticos. Isso gera um desgaste muito grande desses profissionais, e uma falta de retorno também do trabalho realizado. O serviço social vai para lá, os assistentes sociais fazem um cadastro, fazem um atendimento, fazem um relatório e muitas vezes não tem retorno daquilo que foi realizado. Em função da precariedade das políticas públicas, há um foco muito grande nos benefícios eventuais. Então, no caso dessas emergências, né, isso muda um pouco com a pandemia que a gente está vivendo, mas a questão do auxílio aluguel, do aluguel social, ela salta aos olhos, como quase que se resume ao aluguel social. E uma sobrecarga de trabalho que muitas vezes fica invisibilizada, que é posterior à crise aguda. Então, acabaram, né, os holofotes, a mídia foi embora, a gente não está vendo mais nada, a crise baixou a poeira, mas o assistente social continua trabalhando no que, dentro da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a gente vai chamar do momento da recuperação. Mas essa recuperação ela é muito lenta. Até porque, no caso de 2011, tem pessoas que não receberam a casa até agora. Então, essa população continua sendo atendida pelo serviço social, em especial nos CRAs. Só que esse trabalho ele é muito invisibilizado, porque deixa de estar associado àquele impacto que aconteceu. Então, a gente diz que isso é a continuidade do desastre.
embora muitas vezes as pessoas não percebam mais isso. A Defesa Civil ainda está com foco muito na resposta, então acabou, ela sai, né? E o serviço social fica lá, continuando esse atendimento, muitas vezes sem estrutura, sem equipe, sem condições de manter esse trabalho. Bom, a fala aqui não é só para apontar problemas, né? Então é importante a gente falar também do que é bacana, né? Do que eu vejo como eu vejo assim. Na verdade, é uma síntese que eu faço, mas não é a partir de estudo, de pesquisa e de muito diálogo com outras profissionais e profissionais, né? Mais uma questão que eu acho que é importante a gente apontar é reconhecer a importância desse trabalho na crise aguda. Então, quando a gente faz essa crítica, não é de forma alguma desmerecendo ou desvalorizando esse trabalho do atendimento, da identificação das demandas, do acolhimento, da orientação, ele é imprescindível. E, para isso, a gente precisa pensar nessa qualificação do exercício profissional no pós-impacto, né? Em especial nessa crise aguda. Então, a valorização do contato com os usuários, essa negação e a conservação do imediato, né? Que é uma categoria que a professora Marilene Coelho vai usar tanto e tão bem, e que é muito importante para a gente pensar nesse campo concreto, nesse espaço de transformação. Então, para a gente valorizar esse momento também do trabalho do assistente social nessa crise aguda, o reconhecimento da assistência como uma possibilidade de acesso a direitos, muitas vezes não é o que a gente quer, como a gente gostaria, mas é inegável a sua importância nesse momento da crise. Então, o assistente social, eu entendo que precisa, né, nós precisamos nos apropriar também dessa importância para lidar melhor com esse momento. E reconhecer e explorar mais o que o assistente social tem a fazer e pode fazer nesse campo dos desastres, no trabalho com a questão dos riscos, vendo que a gente tem muito a contribuir, antes do impacto acontecer, inclusive, né? Então, essa realização e participação na elaboração dos diagnósticos socioambientais, o planejamento e a execução dos simulados, a participação da construção dos mapas de risco. Muitas vezes são assistentes sociais que têm condições de apontar quem é essa população que vive ali, qual o perfil dela, quais as suas demandas, para a gente conseguir povoar, né, de pessoas esse cenário que muitas vezes é tão objetivo na cabeça de profissionais mais tecnicistas, digamos assim. Então, quem são essas pessoas? Quais as necessidades? Ali tem uma população analfabeta, não vai adiantar a gente trabalhar com determinados recursos, né, estratégias para pensar a questão de risco e de desastre com eles. Essa população valoriza muito um determinado território, porque tem uma festa religiosa, esse lugar precisa ser preservado. Muitas vezes a nossa voz ela é importante também para colocar essas questões, né, para uma área que às vezes está envolvida com outros campos de conhecimento, né? A própria participação e o estímulo da mobilização da população. Eu vejo que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ela ainda é muito tímida no sentido da participação da população, mas acho que a gente tem que enfrentar isso, né? Tem que pensar em espaços que sejam espaços dessa população afetada falar por ela mesma, não pela nossa boca ou de qualquer outro profissional, mas que espaços que essa população ela pode contribuir com o saber que ela tem, e que vão somar, vão se opor em alguns momentos a esse saber mais técnico, mas que são fundamentais para a gente trabalhar a perspectiva dos desastres e dos riscos, né? E fundamental, inclusive, para a gente pensar que percepção de riscos essa população tem e como que a gente pode incorporar isso e também trazer outros conhecimentos técnicos para essa população, valorizando o que ela já tem, o conhecimento dela e o que ela já é ali. Então, alguns caminhos que eu vejo para né, para a gente trilhar isso, seria esse investimento da categoria na apreensão dos desastres, que é o que, né, eu tenho insistentemente falado,
como processo e como uma das expressões da questão social, como a gente tratou aqui. Uma articulação com as outras áreas de conhecimento. Então, é muito importante que a gente se fortaleça enquanto serviço social, mas também é muito importante que a gente dialogue com outras áreas. A gente está falando de questões muito complexas que envolvem profissionais e políticas públicas né, variadas. Então, a gente precisa fazer esse trabalho com outros profissionais também, dialogar com eles. Às vezes, a gente fica muito para dentro, né? E, às vezes, eu até me surpreendo de ouvir outras pessoas que parece que eles descobriram alguma coisa que, na verdade, a gente já discute há muito tempo. E aí eu me pergunto, por que a gente não discute isso com eles, né? A gente só se sente, às vezes, à vontade para fazer essa discussão com nós mesmos. Então, é algo que eu falo para vocês e falo para mim, que eu acho que é um movimento de todos nós. A questão da articulação entre a própria Política Nacional de Proteção e Defesa Civil com as outras políticas. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, com todos os limites que ela tem, ela fala muito de intersetorialidade, de intersetorialidade não, porque esse termo não aparece, mas de integração, de articulação. Então, a gente precisa pensar como fazer com que esses temas eles atravessem as outras políticas, porque por mais que eu defenda, e eu realmente sou uma defensora de que tenha assistente social em defesa civil, eu também tenho muita consciência de que a gente não vai dar conta, e que não é uma política que vai dar conta disso, né? Então, a gente precisa ocupar esses espaços para a gente poder realmente ter uma ação mais efetiva nesse campo, né? E, como acabei de falar, nossa inserção, acho que é uma luta mesmo, uma inserção de assistentes sociais nessa área. Eu fico muito instigada, eu fiz um estudo muito voltado para a ausência de assistentes sociais em defesas civis, né? E hoje eu tenho muita vontade de estudar mais a fundo, porque eu ouço isso dos colegas quando eu estou nas atividades, mas, assim, quando tem assistente social, e tem defesas civis que têm assistentes sociais, como é o trabalho para além de uma lista de atividades, né? Eu acho que isso é importante para a gente reafirmar a necessidade da categoria, mas ela só vai acontecer se a gente entender que o desastre é social, né? Se ele for uma questão técnica, não precisa de técnica de uma área, né, mais objetivista, das ciências naturais, não precisa de assistente social. É só quando a gente muda a perspectiva que a gente tem desse fenômeno que a gente consegue ver a importância do nosso trabalho, né? Então, eu tenho muita vontade de fazer um estudo mais a fundo, né? E convido, sempre falo para as pessoas de defesa civil para fazerem isso, para tornarem públicos os seus trabalhos, porque acho que isso é um caminho importante para a gente valorizar a importância da profissão nesses quadros, né? Mas é algo ainda que eu só namoro, ainda não cheguei tão perto. Então, assim, só para finalizar, falar um pouquinho da situação que a gente está vivendo na pandemia, né? Eu tenho me cobrado de falar das questões objetivas também. A gente tem uma formação que também é marcada por um exercício da crítica, mas que muitas vezes, né, deixa de lado um pouco aquilo que é importante, que a gente faz bem e que a gente precisa valorizar e mostrar. Então, acho que tem um trabalho aí, pego o exemplo da pandemia, mas poderiam ser outros, que é importante da gente dar visibilidade, né? Então, ainda que o assistente social não esteja no atendimento direto a essa população contaminada, a importância da orientação, das formas de prevenção para os trabalhadores, para a população em geral, para as famílias, sobre a questão dos benefícios, dos direitos trabalhistas. Então, esse é um trabalho que muitas vezes o assistente social tem relatado que tem feito junto à família, porque não pode, né, não está em contato direto com esse usuário que é vítima da Covid, mas que é fundamental para uma família que, inclusive, não pode ver o seu familiar, né? Que está num distanciamento, que muitas vezes esse paciente entra lá e, enfim, você não sabe quando vai ver e se vai ver novamente. Acho que esse é um trabalho muito importante, a orientação dessas famílias no acompanhamento, né? Num momento tão delicado da vida, que é esse distanciamento por uma doença e por um risco, a gente está falando de risco, você não vê mais essa pessoa, né?
Então, no atendimento às pessoas em situação de rua, em todas as formas de organização que foram colocadas para essas pessoas terem um mínimo de alimentação, da população das periferias, com a questão da higienização. Então, tem todo um trabalho importante, a questão da violência doméstica que cresceu, e o assistente social também é um dos profissionais fundamentais aí nesse combate à violência contra a mulher, contra o idoso, contra as crianças e os adolescentes nesse período de um confinamento, né? E aí eu penso que alguns destaques são importantes. Um que seria o da própria denúncia. Baseado nesse conhecimento da população, se a gente for recordar do ano passado, como que assistentes sociais tiveram aí entre os primeiros profissionais a questionar as reais possibilidades de efetivação de um auxílio emergencial via celular, né, com cadastro de uma população que não tem CPF. Então, é importante essa voz, e o assistente social foi, sim, né, um dos sujeitos, aí uma categoria, o serviço social como categoria, levantou essa voz para denunciar isso, né? Essas dificuldades de concretizar o próprio uso da internet, do aplicativo, e continua denunciando aí as condições de vida, a precarização de vida dos trabalhadores, a própria violência doméstica e do próprio Estado contra a população. Esse esforço conjunto dos profissionais em relação a se capacitar para atender, né, assistentes sociais que também não estavam acostumados a trabalhar nesse sistema de remoto, como nós, mas também como muitos assistentes sociais que estão tentando, inclusive, orientar a população por outros meios, porque não está tendo contato. O próprio cadastramento, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente debater, como que eu vejo, eu tenho tido contato com profissionais que estão tentando criar formas de cadastramento e de sistematização das informações da população atendida para que a gente possa não ficar à mercê dessa informação que muitas vezes não vem. Então, a gente tem muita potência nisso, porque o atendimento é muitas vezes direto com o assistente social, né? Então, eu vejo também um grupo pensando em estratégias, tentando realizar o trabalho em outros moldes. Então, acho que essas são questões que a gente também precisa valorizar, né? Pensando a importância desse trabalho que está acontecendo em diferentes esferas, em diferentes espaços, e que a gente precisa também lançar a luz para ele, mostrar e valorizar o que a gente faz nessa profissão. Então, acho que é isso, não sei como é que eu estou de tempo aí, mas um pouco dessas reflexões aí para a gente poder conversar um pouco mais, para eu poder ver o que tem aí no chat e o que a gente pode refletir conjuntamente aí. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Adriana. Parabéns pela exposição. Agora nós vamos abrir a fala para questões pelo chat, Ariane, ou pode ser falado? Pelo chat é melhor. Acho que no chat apareceu bastante coisa aí. Aí dá para fazer uma primeira rodada com a Adriana. Depois a gente abre. Tem muita mesmo. Gente, vocês então me ajudem, porque eu sou um pouco tonta com isso. Começa com Thelma, com a questão da Thelma. Posso ler, Márcia? Pode, por favor. Então tá bom, peraí. A Thelma diz assim: Adriana, eu gostaria que falasse mais da relação desastre-trabalho ou modo de produção e características de desastres acidentes. Poderíamos falar que o desastre é processual? É uma questão, tá? Depois, eu fiz um comentário, né, que essa discussão de área de risco, o que é área de risco, também tem a ver com os aluguéis sociais e as indenizações. Quando eu trabalhei com o pessoal da Defesa Civil, isso era um elemento também, onde que a prefeitura entrava ali para poder, na emergência, né? Então, eu só contribuí ali com a sua fala, que eu acho que é bem... não é uma pergunta, não. A Diana diz assim: Adriana, é um prazer te ouvir sobre este tema tão importante. Eu discordo que a assistência social atual percebe o risco apenas como rompimento de vínculos familiares. Este é o texto que aparece nos documentos oficiais de organização dos serviços, mas que
quem está no dia a dia da assistência já superou essa perspectiva. O que temos atualmente é uma sobrecarga dos trabalhadores do SUAS na nebulosa articulação com a Defesa Civil nos municípios que não estabelecem protocolos claros com a responsabilização das políticas setoriais envolvidas, ou que deveriam estar envolvidas também na prevenção e no cuidado. A Inês diz assim, tá muito rápido, Adri? É porque tá no chat, deixa eu só tá? anotar o da Diana, peraí. Tá bom. Pode falar. A Inês diz assim, Adriana, é certo dizer que a pandemia de Covid-19 é um verdadeiro desastre? Penso que por ter desencadeado uma enorme desestabilização social que levou governos federal, estaduais e municipais e do Distrito Federal a decretarem situação de emergência e de estado de calamidade, seja uma pista para considerarmos um desastre, mas posições oficiais nem sempre condizem com a realidade. Gostaria que abordasse os fatores que indicam que podemos considerar a pandemia como desastre, ou se for o caso, né, se não for, na sua concepção, por quê? Obrigada, alegria te rever. Eu coloquei para contribuir também com Diana. Na verdade, há uma vinculação do risco, a fragilidade de vínculos para a hierarquização dos serviços nas normativas da assistência social, proteção básica, especial, média e alta, mas as práticas são mais complexas e a questão com a Defesa Civil é bem terrível. Eu já estive nos dois lugares, né? Então, eu acho que é bem legal, assim, poder falar um pouquinho. Volta um pouquinho nessa, só para eu anotar direito. Não vou perder. A vinculação do risco, a fragilidade de vínculos para a hierarquização dos serviços nas normativas da assistência social. A definição de proteção média, básica, especial, média e alta, né? Mas as práticas são mais complexas e a questão com a Defesa Civil é bem terrível. Você falar um pouquinho sobre isso. Você terminou, na verdade, falando um pouquinho, acho que foi bom. A Lohana diz assim, obrigada, professora Adriana, lembro de ter estudado sobre seu texto sobre a problematização de risco na aula da professora Valéria. Muito bom esse momento e um prazer ouvir suas contribuições. O Everaldo também te agradece, Lívia também, não, Lívia agora só botou o nome para... Tá bom. Everaldo dizendo que tem que sair. Pode começar aí, Adriana, depois, agora, gente, eu vou fazer o seguinte, ou vocês botam no chat ou aguardam, porque a gente faz uma rodada com o microfone aberto também, tá bom? Bora lá. Tá. Oi, gente, obrigada. É tão bom falar e ter essa troca, né? Essa possibilidade da gente aprofundar algumas coisas, pensar junto. Né? Posso não ter resposta para tudo, mas a gente sempre sai com a cabeça fervilhando também. Bom, vou começar aí pela questão da Thelma, né? Da questão do desastre como processual, sim, né? E aí ela tem a ver com uma questão que você coloca também, que é o desastre e a proposta de aprofundar a questão do desastre e do trabalho. Não sou eu, né, a pessoa que eu acho que pegou esse objeto. A gente tem outras pessoas que estão no NESA, inclusive a própria Luana, e a Thaís Lopes, que são dois colegas que saem daqui, que estão em doutorado, e que eu acho que tem um pouco estão um pouco com essa função de eu quero fazer uma discussão dos desastres a partir de uma perspectiva mais marxista. Acho que é isso. O que acontece? Quando eu começo a discutir o tema, eu não tenho referência nenhuma dentro do serviço social, quiçá, né, numa discussão mais marxista, para além, claro, de uma leitura sobre a questão ambiental que a gente tem, sim, dentro do marxismo e a gente pode fazer. Mas a categoria desastre, não. Então, quando eu trago a sociologia dos desastres, e eu me lembro que eu falava isso, inclusive na defesa do doutorado, que eu optei por falar de uma teoria crítica, porque muitos autores que eu estou trabalhando não são marxistas. Embora seja eu acho que uma linha aí que me agrada muitíssimo, onde eu sou formada, inclusive, mas não foi onde eu encontrei a possibilidade de fazer uma discussão dos desastres de forma mais densa, né? Naquele momento. Acho que com o tempo que eu tinha, com as referências que eu tinha, com os limites do meu trabalho. Mas hoje eu vejo que tem algumas pessoas que estão muito com esse objetivo. Por quê?
Porque quando a gente olha esse desastre cunhado na estrutura social, a gente não tem como, nós que temos uma leitura dessa, né, dentro do campo marxista, da gente não se sentir desafiado a fazer esse debate, né? Então, quando a gente pensa esse desastre a partir de uma outra perspectiva, ele vai estar o tempo inteiro ligado a essa estrutura, que é a estrutura de produção e de distribuição de riqueza. E aí, assim, eu não sei se é esse o ponto que você está falando do trabalho, a gente tem outra questão para falar de trabalho também, que é a precarização, inclusive, de quem lida com os desastres, né? Que é uma outra questão, mas eu vou pegar essa, porque eu entendo que essa a gente fala mais da concepção. Então, quando a gente pensa o desastre, que ele não vai atingir a todo mundo, né, que ele está pautado na estrutura social, que estrutura social é essa? Né? Que se funda na apropriação privada da riqueza, no qual um segmento dessa população não tem acesso àquilo que ela mesma produziu. Então, esse desastre, nessa concepção, ele está muito associado com isso. Então, acho que ele está muito relacionado a essa ideia que a gente pensa de uma sociedade de classes, tá? Então, isso seria o que eu te diria em relação à concepção. Se a gente quiser fazer uma outra discussão, que é da precarização do trabalho, a gente pode entrar pelo viés do próprio atendimento desses desastres e da própria vulnerabilização da população. E aí, se a gente pensa as últimas décadas, o quanto que a nossa população ela está numa situação muito pior, né, em termos de trabalho, é claro que a gente vai ser muito mais afetado por essas condições, sejam elas relacionadas a uma questão climática, sejam elas relacionadas a uma questão do vírus, uma questão pandêmica, do que a gente, né, esteve em outros momentos, ou que a gente poderia estar numa outra, né, num outro modo de relação humana, tá? Então, só para a gente começar, é um baita debate, eu acho que discutir essa concepção, tanto Luana Azeredo quanto a Thaís, acho que estão muito nessa discussão de relacionar o tema, acho que vão dar trabalhos muito bons para a gente continuar amadurecendo isso, né? Porque somos poucas, gente, somos tão poucas no Brasil que fazem essa discussão no serviço social, né? Então, a gente também está caminhando, a gente também está amadurecendo. A Luana fez no mestrado uma discussão aqui da região norte fluminense muito interessante, pensando o próprio Porto do Açu, a própria maneira como esse território ele é modificado a partir dos interesses do capital e como que isso vai afetar uma determinada população em função dos desastres, de forma muito intensa. A questão da área do risco foi o comentário da Ariane, depois eu volto um pouquinho lá para ver melhor teu comentário. Eu vou tentar comentar a questão da Diana, né? Diana, então, eu sempre quando falo da assistência, e eu acabei não comentando isso aqui, mas eu digo, gente, eu não sou da assistência, né? Eu encontro o debate da assistência a partir do meu objeto de estudo. Mas eu ouço isso ainda, Diana, e que bom se isso não é uma realidade, né, que a gente possa generalizar, mas de pessoas que são e que foram da assistência, tá? Então, assim, se essa não é uma questão hoje homogênea, eu acho que é ótimo, mas a gente também acho que não dá para dizer que ela está completamente superada, não. Até porque uma outra discussão é qual é o uso que a gente está fazendo dos dados da vigilância socioassistencial, que é algo também que a Luana chama atenção nesse texto, né? Então, que bom que a gente já tem outros movimentos, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho para percorrer aí enquanto política, para conseguir que a assistência também seja mais atravessada por esses temas. Agora, eu concordo plenamente com você que tudo tem caído na assistência, né? Então, assim, a assistência tem que dar conta do mundo inteiro e mais um pouco, e isso realmente vai trazer limites muito grandes dessa sobrecarga de trabalho.
Por isso a minha defesa de que precisa ter na defesa civil, né? Precisa ter assistente social em outras políticas, inclusive desse urbano, né? Desse planejamento urbano, não só na assistência, porque realmente já tem muita demanda, pouco trabalho, e a gente viu nos últimos censos SUAS que o número de profissionais caiu, inclusive, bastante, né? Então, isso traz desafios ainda maiores aí para esse trabalho, com certeza. Tenho total acordo com você. Então, Inês, também um prazer te ver. Entendo, sim, né, que a pandemia pode ser considerada um desastre. Logo que a pandemia começou, vocês fizeram uma publicação que eu tenho usado como referência bastante, aí organizada na PUC-Rio, também sobre a pandemia. A gente participou de uma organização da professora Norma Valêncio, que é uma, né, das pessoas que discute a questão do desastre dentro desse campo da sociologia dos desastres, e a gente entende, parte dessa linha, sim, que a pandemia é um desastre. Quando a gente vai olhar essa concepção de desastre, que ainda é restrita, né, mas que tem fatores objetivos, digamos assim, a gente vai ver que um desastre está relacionado a uma interrupção da dita normalidade, tá? Eu odeio essa palavra, mas eu vou tentar expressar aqui um pouco o que está nas normativas da discussão dos desastres. Ela causa danos, né? Dano em vida humana, questão da economia, da política, social, então, em todas as esferas da vida, isso é um outro critério do desastre. Ela geralmente está associada a um fator externo físico, embora isso não seja uma obrigação. E um outro componente que explica o desastre é a dificuldade ou a impossibilidade do gestor local dar conta, né? Local, eu vou dizer assim, que o município dá conta ou que o Estado dê conta. Então, esse é uma outra característica do desastre. Então, a pandemia tem todos eles. Uma questão que eu tenho tentado refletir, e você lembra, né, que é a questão do decreto de calamidade pública, o que eu tenho tentado refletir é que, ok, temos um decreto de calamidade pública, não prorrogado, depois prorrogado, mas que a pandemia e o desastre não se restringem à calamidade. Então, porque parece que se esse decreto, né, termina no mês que vem, como estava previsto para terminar em dezembro, e depois com a prorrogação, mas, enfim, se ele termina, o desastre não termina. A Norma Valêncio, ela relaciona o desastre ao sofrimento social. Como a gente está falando numa perspectiva da sociologia, ela vai dizer que o desastre ele não termina enquanto não terminar o sofrimento social. Só que isso não está escrito nas normas, né? A nossa concepção de desastre, ela não está colocada nos regulamentos, nos decretos, em nada disso. Mas, para a gente, além desses fatores mais objetivos que eu citei, essas outras questões da dinâmica social e da continuidade desse desastre faz com que ele não esteja restrito à calamidade pública em si. Acho que é um pouco por aí, né, que a gente tem tentado pensar. Acho que eu perdi a questão da articulação com a defesa civil, que eu tinha pedido para anotar. A vinculação... Perdi. Não, era só para complementar, Adriana, aqui o que a Diana disse, porque eu também acho que é isso, eu acho que a dinâmica da assistência é mais complexa do que as normativas, mas as normativas dão diretrizes, né? Eu acho que isso tem um impacto de fato, mas nas normativas está muito vinculada à hierarquização dos serviços. E tem a questão da articulação com a defesa civil, isso está posto lá na tipificação, né? Eu acho que essa é uma questão, aí eu brinquei que é uma questão bem terrível, porque isso não, nem pela assistência, nem pela defesa civil, isso, na verdade, caminhou, né? Para criar, de fato, uma normativa, não só normativa, mas uma política, de prática, fato. Né? Uma política mesmo de atendimento. E aí eu acho que você falou, porque eu estava escrevendo, você foi falando, então você acabou respondendo algumas coisas, eu acho que tem uma coisa bacana que você disse, que também é um lugar que a Defesa Civil nos vê, né? Essa confusão entre assistência social e serviço social. Então, por muitas vezes eu ia
como assistente social da habitação, gestora com a Defesa Civil para trabalhar naquelas questões de Angra, e aí não precisava chamar assistência social, porque já tinha eu lá. Eu falei, não, mas eu não sou representante da política pública da assistência, né? Então, assim, tem essas dificuldades, né, também, que eu acho que você tratou, eu acho que tá legal, assim, você respondeu. Tá? Mas só você falando me lembra algumas coisas, né, que eu acho que é legal a gente colocar. Essa articulação, ela ainda mesmo nas normativas da assistência, ela está muito vinculada a um momento pontual, né? Ela ainda é para o assistente social entrar, ou todos os agentes da política de assistência, num momento muito específico. E é isso que, de alguma forma, também trata a alta complexidade, né? É para abrigo, né? Pois para trabalho no abrigo. É muito restrito. Total. E aí tem uma outra questão que para mim é muito... vou dizer curiosa, né? Mas não sei se é a melhor palavra, que a defesa civil, na política de defesa civil, ela cita várias políticas, mas ela não cita assistência social. Embora a assistência social, antes da LOAS, antes da Constituição Federal, esteja o tempo inteiro sendo uma área da qual a defesa civil precisa, né? Ela chama, ela convoca, tá? E ela não aparece. Aparece meio ambiente, aparece educação, aparece saúde, mas a assistência social não aparece, pelo menos não explicitamente. Então, marca também uma relação que é muito secundarizada. Eu preciso, eu vou lá e pego. E aí, depois eu vou lá e devolvo. E aí acontece isso quando você falou, né, que a articulação com a defesa civil é um fiasco. Nas entrevistas, isso aconteceu. Gestores de defesa civil chegavam para mim, não, a articulação é ótima, né? A gente funciona muito bem, a gente conhece todo mundo, E aí eu perguntava no CRAS, né, para as pessoas que eu entrevistava, e assim, pessoas... Defesa civil, onde é? Eu não sei nem onde fica. Num município desse tamanho, né? Desse tamanho, vocês não veem meu... Desse tamanho, sabe? E aí eles não sabem nem onde fica. Que articulação é essa? É uma articulação, a hora que der meme, eu vou lá e eu chamo, né? Isso não vai funcionar. As assistentes sociais, os profissionais de assistência social não sabem nem o que é um plano de contingência, mas o nome da assistência está lá no plano. Tá dizendo, né? Qualquer problema, a assistência social vai cuidar do abrigo. Mas as assistentes sociais que estão lá não conhecem o documento, não sabem nem que a política está sendo citada como um serviço que vai ser demandado. Então, realmente, a gente questiona o que está sendo discutido de intersetorialidade, o que está sendo praticado de intersetorialidade. No máximo, essa questão muito auxiliar e secundarizada, onde um entra, né, para servir, para prestar serviço a uma lógica que não é a lógica compartilhada pela assistência. Isso é muito ruim, né? A gente tem uma contribuição muito maior a dar do que ir lá fazer um papel que alguém demandou de uma política ou de um profissional. E, Lohana, muito obrigada aí pelo retorno, obrigada, Valéria, também, pela discussão do texto. É um texto que eu tenho o maior carinho, assim. Tem coisa que a gente escreve, né, e depois fala assim, meu Deus, que vergonha, eu escrevi isso. Mas esse texto eu tenho muito carinho por ele. Bom, acho que dá para a gente agora abrir para fazer rapidinho, se alguém tiver mais alguma questão, né, para já ir caminhando para o encerramento. Pode ser? Alguém tem mais algum comentário, alguma questão? A Daniele está com a mãozinha em pé. Daniele, diga rapidamente. Rapidinho. Boa tarde. Primeiro, agradecer, né, e parabenizar a professora Adriana. São 2 comentários, assim, se ela puder falar. Primeiro, em relação quando ela traz risco, então, eu queria saber se a gente pode dizer que quando a gente fala sobre risco, ou definição de área de risco, território de risco, é uma ferramenta ou um instrumento do racismo ambiental, porque define, né, áreas marginalizadas, vulnerabilizadas. E a segunda questão é quando você fala de ações pós-impacto, se aparece na pesquisa essa dimensão da criminalização ou cooptação
das pessoas que passam a lutar pela garantia do direito pós-impacto. É isso, rapidinho. Obrigada, Daniele. Mais alguém? Bom, se não tem mais alguém, a Adriana pode ir respondendo. Se aparecer, a gente ainda ouve mais alguém depois. A Bárbara botou alguma coisa no chat, mas pode ir, Adriana. Tá, vai lá, Adriana. Tá. Bom, então, só respondendo a Carmen aqui, o nome do texto é Problematizando o Conceito de Risco. Ele está na revista O Social em Questão, número 33. E, Daniele, muito boas as suas questões, muito boas mesmo. Eu entendo que sim, que esse conceito de área de risco, se a gente não problematiza, ele pode facilmente virar um instrumento de racismo ambiental. A gente precisa problematizar. É importante a gente também ter em mente que, muitas vezes, a população ela quer ser parte da área de risco para ela ter acesso a algumas políticas que ela não tem se ela não estiver nessa área. Tá? Então, é importante que a gente também não esteja vendo, né? Esteja sensível a perceber isso. Mas, sem dúvida, a gente tem desde problemas com crianças na escola, de uma virar para outra, você é da área de risco, né? Para ver o nível que o nível que a gente chegou com esse tipo de nomenclatura e de uso. E aí, é claro, além disso, todas as outras questões que envolvem no sentido de estigmatizar uma determinada população, né, enfim, pessoas não poderem frequentar determinados espaços. Então, tudo precisa ser problematizado. Eu acho que sim, um dos conceitos que facilmente vão levar a essa questão do racismo ambiental. E até porque tem outras categorias aí, né, que o Henry discute, que a Valéria traz no estudo dela, eu trago para o meu, que é a ideia do próprio sofrimento. Não, fugiu a palavra. E agora? Fugiu. Das zonas de sacrifício? Zonas de sacrifício. Das próprias zonas de sacrifício, que é quando a gente vê essa escolha, que é o que a gente tenta o tempo inteiro descortinar, de determinados locais que são os locais que vão receber, né? Vão receber a empresa mais poluidora, vão receber o resíduo sólido que vai ser descartado nesse momento, vai ser o espaço onde a poluição gerada por determinados processos vai ser jogada. Então, isso tudo faz parte de uma estrutura, de uma forma de organização do território que passa, sim, por deixar determinados espaços para uma determinada população, que é a mais pobre, que é a negra. Então, o conceito de justiça ambiental, né, a ideia do movimento que começa nos Estados Unidos, ele vem denunciando isso, que é algo que a gente vive aqui cotidianamente. Como que a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, vai ter um rol de indústrias e de coisas, coloca algum desses empreendimentos, ainda que fosse desse tamanho, em algum outro espaço da cidade que fosse frequentado por uma outra população mais favorecida economicamente, branca, enfim. Então, essas coisas estão muito juntas, por isso que a gente não pode simplesmente engolir, né? Eu uso esse termo e eu... Tanto que quando eu uso, que é raro, eu uso considerada área de risco, né? Porque, assim, alguém considerou, alguém deu determinou que ali era. Isso não é naturalizado, não é para ser assim, né? É importante mesmo. E a questão das ações, né, da criminalização, eu não fiz essa discussão, Daniele, porque o meu foco no estudo, ele teve voltado para o trabalho dos assistentes sociais, e aí eu entrevistei assistentes sociais e gestores de defesa civil. O meu foco foi esse, não foi nos movimentos. Embora eu ache super importante, acho que tem um trabalho, tanto coisas produzidas como muitos trabalhos a serem produzidos
Porque o que a gente percebe, embora não tenha sido tema do meu estudo, é isso, é, no mínimo, uma desqualificação das pessoas que lutam, né? E, para além disso, a própria criminalização dos movimentos, que está inserida num contexto de criminalização dos movimentos de resistência em todas as esferas da vida, né? Então, acho que é um trabalho muito importante, mas não foi o meu foco, não. Adriana, tem mais alguns comentários aqui. Então, Bárbara faz um comentário. Obrigada, professora. Surgiram diferentes inquietações após sua fala, principalmente ao pensar riscos como campo de disputa e de riscos para quem. O Pedro fala: parabéns, eu sou aluno do Serviço Social da UERJ, cheguei atrasado, estou estudando tipificação do SUAS, e lá a assistência tem a provisão de aluguel social, 2 vias de documentos em caso de desastre, enchentes e coisas dessa natureza. Mas em terras cariocas temos que pensar em desastres, enchentes, tráfico e milícias que edificam sem nenhuma responsabilidade. Como trabalhar de forma preventiva com defesa civil, secretários de meio ambiente e serviço social nessas áreas? Posso? Pode. Tem mais? Não. Então, Bárbara, eu acho que é esse o ponto. Essa é uma boa reflexão para a gente fazer. Quando a gente se pergunta risco para quem, desastre para quem é o afetado, então a gente está colocando em evidência essas questões. A gente tem, justamente, quando eu respondo a Daniele, né, o meu foco do doutorado foi até porque a gente, nesse processo, vocês, se não passaram por isso, vão passar ainda, mas é um movimento importante do orientador cortar nossas asinhas de, olha, peraí, quer fazer o mundo inteiro, mas não vai dar, tem que escolher. Então, eu também tive que fazer escolhas, né, pelo tempo, enfim, eu fiz um doutorado todo trabalhando, então foi tudo bem difícil, né, para fazer, mas, de qualquer forma, essa é uma outra questão que a gente precisa dar visibilidade. Qual é o estudo que vai mostrar, para além, né, a PUC apresentou alguns dados em relação a isso, quais os estudos que o Serviço Social vai fazer sobre qual é a população que está sendo afetada pela pandemia? Eu quero muito saber, gente, qual a religião dessas pessoas, onde elas vivem, qual o trabalho, qual a renda, né? É importante, porque isso vai dar visibilidade para a gente responder essas questões. Está sofrendo risco igual? Eu estou aqui, ó, bem ou mal, estou trabalhando na minha casa desde março do ano passado, com dor na coluna, com o olho já não aguentando mais, mas estou aqui. E a população que pega o trem todo dia? É a mesma coisa? E isso estou falando da gente, tudo classe trabalhadora, tudo aqui mesmo, sabe? Imagina, só para a gente ter uma noção dessas grandes diferenças aí, né? E Pedro, a gente vai tentando apontar caminhos, não temos as respostas. Como trabalhar preventivamente, né, com a Defesa Civil, com a Secretaria de Meio Ambiente e o Serviço Social nessas áreas, todas essas falas são no sentido da gente apontar, né, tentativas. A Defesa Civil ainda é muito da resposta, ainda tem muito foco no pós-impacto. Então, a gente vai insistindo, mas nós também somos demandados a atuar, a ter um trabalho muito voltado para esse momento, como na própria assistência social, e a gente vai tentando, se articulando, tentando mostrar que a gente tem trabalho para fazer antes do impacto, que esse trabalho pode funcionar e, inclusive, diminuir muito os nossos problemas pós-impacto, né? Então, assim, é claro que com muita clareza, gente, que nós estamos falando aqui, e o meu papo com vocês hoje, ele é do nosso trabalho dentro das políticas. Então, assim, se a gente tem limites muito claros nisso, né? Que a gente não vai dar conta nesse sistema capitalista. Isso é muito claro para mim. A gente não vai dar conta de não ter afetado por desastres negros, pobres, né, imigrantes, não vai dar conta, comunidades tradicionais, mas a gente, pelo menos, tenta qualificar um pouco mais esse atendimento, esse trabalho, né? E aí, Pedro, é nisso, qualificando o nosso entendimento desses processos, disputando espaço nessas políticas,
sabendo que são campos que a gente precisa estar lá, que a gente precisa falar a mesma coisa 1000 vezes. E agora vai ter a Conferência Nacional de Assistência Social prevista para dezembro. Tem um eixo lá que é atuação em riscos e calamidades públicas. A gente precisa olhar esse documento, a gente precisa propor, né? Precisa colocar lá o que a gente entende da importância do trabalho preventivo. Assim, a nossa luta é essa, né? Caminhos prontos e definidos a gente não tem, mas a gente vai compondo lá no Direito à Cidade para fazer a discussão, para trazer mais gente, e é isso. E aqui, né, é desse jeito. Né? E entrando nos congressos e nas coisas que nem são nossas, são de outras áreas, e a gente está lá discutindo, encontrando nossos pares. Olha, com fulano eu posso conversar, vamos pensar alguma coisa junto, cobrando o poder público. Então, é um pouco de tudo isso, né? De ações coletivas em especial, porque é onde a gente tem um pouco mais de sucesso, né? Bom, gente, obrigada, Adriana. Já são 5 horas, a gente já está aqui desde as 3, né? E se você tiver em mãos aí seu livro para mostrar, pega rapidinho para a gente mostrar. Eu acho que é sempre uma boa oportunidade. Quem quiser mais detalhes da pesquisa da Adriana Dutra pode adquirir o livro. Ó, é um livro lindo, a capa ficou bacana depois de uma batalha, né, Adriana? Vocês podem depois entrar em contato com ela ou mandar um zap para a gente redireciona. Parabéns pela fala, parabéns pela participação de vocês. Pedro da UERJ, muito obrigada. Eu não sei se tem outras pessoas de outras universidades, mas todos os alunos que estão participando aqui hoje, muito obrigada pela participação. A curiosidade aí de quem está sendo afetado pela pandemia, né? Eu também tenho. Eu acho que eu tenho pensado muito sobre a possibilidade de fazer um levantamento do perfil de mortes que aparecem nos hospitais de grande porte, né? Ver aí se o povo do Uber, do entregador de aplicativo, se está aí sendo mais afetado pela pandemia, ou se pelos desastres e acidentes, né, de moto. Enfim, estou com essa curiosidade, estou bem pensando numa possibilidade, mas fica a dica para quem tiver fôlego, né? Então, agradecer a Sueli também, a Ariane e Valéria pela parceria, e eu vou passar a palavra para vocês e depois a gente fecha com a Adriana, fazendo a sua última fala. Bom, vou ser rapidinho, porque quando eu começo não paro, né? Mas eu também quero agradecer, porque são assim, pontos para muitas reflexões, né? Muitos enfrentamentos, né? Enfim, tanto na defesa civil, como na própria questão da assistência, né? Pensar essa lógica do risco. Então, assim, a fala da Adriana essa tarde nos provoca, nos chama a alguns desafios, né? Como bem ela falou, a gente se mete em várias áreas, né? Nossas últimas produções são com outros pares, né? Tão importantes quanto o serviço social, mas pares para a gente demarcar o nosso contexto, a nossa área. Então, a gente fala com o engenheiro, com o economista, com o advogado, com educadores, enfim, exatamente por isso, né? Para criar algumas referências mais amplas no sentido do enfrentamento, da demarcação, porque ainda está muito solidificado em algumas pessoas. Ou o papel do assistente social que você lança lá da prateleira para resolver o desastre, né? A chuva, a enchente ou qualquer outra denominação de um evento, né? Mas não necessariamente não como processo, ou enfim, né? Pensar o risco através dessa construção perversa de efetivamente sacá-lo também quando eu quero retirar alguém de uma área que tem uma exploração imobiliária muito importante. Ou dos catadores, porque eu preciso daquela área que tem muita grana envolvida aí com a empreiteira. Enfim, então são N questões que nos suscitam aí várias coisas na mente. Então, quero agradecer muito, Adriana, pelo aprendizado. É sempre um aprendizado.
toda vez que a gente se encontra, troca ideias, e as perguntas também, eu acho que o pessoal está de parabéns, porque ficou atento, fez uma série de questões importantes para a gente pensar, inclusive no momento de pandemia, né? Se ela é um desastre ou não, né? E as decorrências desse processo, que ainda serão muitos, né? Porque a gente sabe quando ela começou, mas não sabe nem o que vai acontecer pela frente, né? Enfim, então, muito obrigado a Márcia e a Ariane pela parceria, obrigado à turma, né? O Pedro, que estava por aqui, ainda não estou vendo mais ele, mas que estava aqui. Enfim, né? É sempre bom estar com vocês e essa oportunidade é ímpar. Que bom que a gente, mesmo nessa forma remota ou intensiva, né, Ariane? Intensa e intensiva, a gente possa trocar essas ideias, porque elas ficarão e a gente tem ferramentas possíveis até para disseminar essa conversa que a gente está tendo nessa tarde. Então, muitíssimo obrigado, saúde a todos, se cuidem, porque a coisa ainda está bastante complexa. Mas eu acredito que a gente vai, com certeza, resistir e trazer aí outras referências para o enfrentamento, que também serão muitos. Um beijo grande para vocês, obrigado. Adriana, também quero agradecer. Eu sempre, né, você sabe, eu adoro esse tema, acho que assim, tem muita coisa para... Vocês vão ser aquelas assistentes sociais que a gente vai brincar. Quando elas chegaram, era tudo mato. Porque realmente não tem nada, né? Assim, a gente não tem referências, então vocês serão nossas primeiras referências. Eu acho que isso é uma responsabilidade, mas também é muito bacana, né? E aí eu quero agradecer as turmas que vieram, as pessoas que estão aqui até esse horário, né? Acho que a tarde foi ótima. E já fica o convite para você voltar numa outra oportunidade, tá bom? Um beijo, vou deixar você fazer as considerações finais para a gente fechar. Obrigada. Tá. Oi, gente, agradecer demais o carinho, a oportunidade, essa interação aí com o grupo é sempre maravilhosa mesmo, agradecer muito, convidar vocês para visitarem aí o site do Mesa, as nossas produções também estão lá, e da gente fazer coisas, né? Eu e a Valéria, a gente fala isso, às vezes a gente consegue fazer, nem sempre, pelo menos não o tanto que a gente gostaria, mas fazer coisas juntos, então estamos aqui também na UF Campus para poder dialogar e pensar atividades junto com vocês aí, que vai ser sempre sempre um grande prazer. E, Ariane, a gente pode, né, com o tempo, pensar nessa discussão do uso da noção de risco ambiental, pensar aí com vocês, Valéria, Márcia, Ariane, para a gente apresentar um pouco isso, né? O que a gente tem tentado aí dialogar, esse fruto da parceria com o Emerson e com o Celso tem sido super bacana, porque vai muito nessa linha da gente conseguir pensar como que essa apropriação tem sido feita, né? Então, acho que vai ser interessante. No mais, agradecer mesmo de coração por estar com vocês. Para mim foi muito bom estar aqui hoje. Vou te fazer esse convite, tá? Para a gente, pela cátedra que a gente está conversando sobre refugiados, a gente ainda não tem aqui pela nossa cátedra esse estudo, mas é uma intenção, né? Então, a gente vai te chamar com certeza, viu? Obrigada, gente. Bom. Muito bom. Gente, boa tarde, um beijinho.